Olá a todos e todas que nos acompanham aí do outro lado da tela. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Full 3Cast. Hoje com o tema A Aprendizagem e os Caminhos para o Marketing Inovador. Que nada melhor do que conversar com ela, maravilhosa, a mulher que veio do céu para nossas vidas. Céu, estuda-te! Vou dizer, viu? Uma apresentação dessa é responsabilidade, né? Não é não. Responsabilidade não é a minha, não, gente. Conversar com ela, essa mulher maravilhosa, iluminada. Muito mais do que competente, gente. Ela é iluminada. Olha essa energia aqui só pessoalmente, viu? Vocês verem ela por aí, pode dar um abraço. Diz, olha, eu vi um podcast lá da Unupens e tô aqui para me dar um abraço só para sentir essa energia. Vocês vão sentir o impacto. Bom, Céu, que você é maravilhosa, a gente já sabe. Mas tem muita gente aí do outro lado, Céu, que ainda não conhece um pouquinho da sua trajetória, né? Então é o que eu sempre digo, é aquela música do sábio, Tony Garrido, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então conta um pouquinho para as pessoas, né, uma parte dessa tua trajetória, de tanto sucesso, né, de tanta aprendizagem nessa jornada. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, o convite. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. A gente está aqui juntas, presencialmente, né? Porque a gente tinha tido muito contato virtual ainda na época da pandemia. Que bom que a gente está aqui, né? Sim. Depois dessa trajetória aí de muito aprendizado. Do que eu posso falar da Céu, né? Eu sou apaixonada realmente pela vida, né? Pelo que eu faço, pelo branding. A minha jornada, ela começou, né, com algo que não tinha nada a ver. Primeiro eu queria muito era fazer medicina, né? Algo que prestei vestibular para medicina. Ainda cheguei a passar na primeira fase, mas depois a publicidade abriu, né? A primeira turma aqui, eu sou da primeira turma, quero dizer, da primeira turma de publicidade aqui de Fortaleza, né? E aí fiz a publicidade, desisti da medicina, fiz a publicidade e lá me encantei com marketing. Então foi assim que eu comecei, né, a estudar e logo depois eu não parei de estudar. Na realidade, eu tenho a busca pelo conhecimento, né, como um motor para a minha vida mesmo, assim, né? Então, a Céu é isso, a Céu busca aprender sempre, porque somos, e aí eu vou dizer nós duas mesmo, somos docentes, né? E também a docência entrou na minha vida de uma forma muito maluca, assim. Fui fazer mestrado pelo conhecimento. E lá, vou contar uma historinha rápida aqui, quando eu estava apresentando um trabalho, e eu sou uma pessoa tímida, pode às vezes ler e parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu também. E acredita. Não, acredito não. Mas agora eu posso até acreditar, porque eu sou acredito, né? Então, enfim. Então, eu estava apresentando um trabalho no mestrado lá na UFC, e até que eu morrendo por dentro, né? Aquele negócio que a boca fica seca, o coração palpitando. E lá apresentei o trabalho, e a professora Cláudia Burrâmara. Ai, maravilhoso. Maravilhosa. Um beijo, meu anjo. Pessoa que... Inspiração. Doutora Cláudia é inspiração, acho que a palavra é essa, né? Então, muito do que eu me encantei pelo marketing foi por ela, né? Nessa inspiração que a Cláudia traz. E aí eu estava apresentando um trabalho na disciplina dela, e ela parou, e quando eu terminei, aí ela disse assim, Céu, você é professora? Aí eu tomei aquele susto. Não, professora, não sou professora. Eu morri de medo ali, né, de apresentar um trabalho. Não, professora, sou não. Aí ela disse assim, pense nisso. E aí eu fiquei, meu Deus, vou ficar com isso, mas Deus me livre, assim, de eu ser professora, falar em público, de jeito nenhum. Com pouco tempo, eu recebi uma ligação de uma amiga da faculdade, Céu, tô saindo da faculdade que eu dou aula, uma amiga da época da faculdade, né? E aí eu estou saindo da faculdade que eu dou aula e queria lhe convidar para ficar lá no meu lugar, mas assim, participar da seleção e tudo. O que você acha disso? Imediatamente eu lembrei da voz da professora Cláudia falando. Gente, tem alguma coisa nesse... Oráculo. Deus está me caminhando para isso. E isso já faz mais de... Vai fazer, eu acho que 17 anos esse ano que eu entrei na sala de aula. E pronto, e sou apaixonada por aprender, por ensinar, sabe, Ana? Então, acho que, em síntese,
É isso, assim, um pouquinho da Cel. Ai, que coisa linda. Aí, Cel, agora é a hora do nosso quadro. 3 coisas sobre você. Aqueles segredinhos que pouca gente sabe. Qual o sonho da Cel? Uma música e um hobby. Eita, quando eu pensando sobre isso, eu disse, meu Deus, a gente não para pra pensar, né? Sobre sonho, sobre hobby. Meu sonho, na realidade, acho que vem muito da educação mesmo, né? Que a educação seja acessível para todos, sabe? Que ela transforme vida, porque eu acho que ela é transformadora de realidades. Sim. Então, e eu acho que isso é muito do meu propósito de vida também. Sim. Então, conectando o sonho ao propósito, é ver as pessoas terem a educação, sabe? Como aquela questão do ensinar a pescar, né? E aí a pessoa desenvolver todo o seu potencial. Acho que é isso, é democratizar a educação mesmo. Música. Ai, eu não sei, acho que é frisson. Você caiu do céu, onde ele apareceu? Bota aí nada. Você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu. Adoro essa música, adoro. Tem um quadro dela, feito por uma pessoa muito especial. Com essa frase. E o hobby, eu fiquei pensando, é o hobby. Hobby, mas não, a gente tem que quebrar também essa ideia de que hobby não é coisa importante, tá? Então, assim, eu quero trazer isso, porque hobby faz parte, né, da nossa estrutura mesmo, assim, do autocuidado. E o hobby, pra mim, é cuidar dos meus cachorrinhos, dos meus pets, a Malu e dos Sirius. É o meu hobby. Então, assim, é isso que eu faço com muito amor e recebo muito deles. Assim, então é maravilhoso. Que bacana, Cel. Eu também tenho um chinauzezinho de rato. Tá me achando. É ciumento, é? Demais. Pois é. Agora ele já tá mais idoso, né? Ele tem 10 aninhos a fazer um... Malu tem... Mas eu não processei ainda que ele já é um cachorrinho idoso. Porque ele é pequenininho, mas ele é lindo. Ele é o meu companheirão. E a gente fala brincando, como a Marcela falou, mas o hobby é algo muito sério. E a gente se conecta muito bem ao nosso tema, que é aprendizagem, caminhos para o marketing inovador. Nesse processo de aprendizagem, gente, um grande motor é a criatividade. É a gente desbloquear esse nosso potencial criativo que existe dentro de todos nós. Isso não é um dom divino, né? Não é algo que ou você tem ou não tem. Você desenvolve. E dentro desse processo, um dos livros, né, que eu gosto muito, é bem polêmico, né? É o Hobby como um Artista, do Alf Klein. Fica aí a dica para vocês. Né? E dentro dessas 10 dicas que ele dá nesse livro, quando ele fala sobre hobby, olha só que bacana o que ele coloca. É importante ter um hobby. Um hobby é algo criativo que é só para você. Você não tenta ganhar dinheiro ou ficar famoso com isso. Faz porque o deixa feliz. Um hobby é algo que dá e não tira. Enquanto minha arte é para o mundo ver, a música é só para mim e meus amigos. Nos encontramos todo domingo e fazemos barulho por algumas horas, sem pressão, sem planos. É regenerativo, é como um culto. Não jogue fora nenhuma parte sua. Não se preocupe com um grande projeto ou uma visão unificada do seu trabalho. Não se preocupe com unidade. O que unifica seu trabalho é o fato de que você o fez. Um dia você vai olhar para trás e tudo fará sentido. E é impressionante como isso é verdade. E como isso faz parte, né, dessa construção de repertório que a gente combina. E lá do outro lado sai alguma coisa incrível. Poxa, né? Tudo que eu vi, que eu tô construindo aqui, né? Essas peças na cabeça, pois elas estão... E faz todo sentido, né, Cel? Então agora, olhando para essa questão do hobby, da criatividade, e para todos esses papéis que a gente exerce, né? Enquanto professora, consultora, mentora, mãe, né? Esposa. Conta pra gente, Cel. Como é que você percebe isso na sua vida? Teve algum momento que esse fato de você gostar de ficar com seus cachorros também entrou na sua profissional, né? Entrou em alguma aula, fez parte aí de algum projeto seu? Conta pra gente.
Eles estão sempre comigo, né, Ana? Assim, na realidade, os filhos e a Malu, principalmente a Malu, né? A Chinelo está sempre comigo. Eu digo até o seguinte, quando eu precisar faltar alguma reunião, ela vai assumir. Porque é impressionante a parceria, né? Assim, e a forma de conexão que a gente tem. Né? Então, assim, é uma conexão que eu acho que leva até para o trabalho mesmo, né? Essa do cuidado, do amor pelo que a gente faz, de se doar. Né? E essa questão dos papéis, quando você traz, né? Quantos papéis a gente desenvolve? Né? E o importante nesse desenvolvimento dos nossos papéis é colocar a nossa alma ali. Né? Tudo que a gente fazer com alma. Sim. Eu até li há pouco um livro do João Branco, né? Que é o De Propósito. Sim. E ele fala sobre isso, sobre qual a sua intenção quando você se levanta, né? Qual a sua intenção com o que você está fazendo. E a gente, é algo que a gente no dia a dia, muitas vezes, o dia a dia vai puxar a gente para uma rotina, mas a gente tem que estar sempre nessa reflexão, e eu sou uma pessoa muito reflexiva e sensível a isso, né? Então, tudo eu tiro um aprendizado. E aí, quando você traz essa questão da inovação, de como juntar as pecinhas, eu trago muito a questão da curiosidade. Eu acho e aí eu cito até um outro, que é o Walter Longo, né? Ele traz no Trilema Digital, eu não sei se é o último livro dele, mas um dos mais recentes. Ele fala que o mundo é dos curiosos. Sim. E eu acredito muito nisso, sabe? Nesse olhar, né? Aprendiz, né? De aprendiz e o olhar, sabe aquele olhar, eu acho que tem tudo a ver, que é o olhar da criança mesmo, né? Da criança madura, eu vou dizer assim. Sim. A criança que tem a ética, que tem a empatia, que tem o brilho no que ela vê, né? Então, e na curiosidade. Eu acho que é isso, juntar tudo, você conectar, né, seu repertório, os seus papéis, por meio desse olhar da curiosidade, sabe? Tudo aprender. Bacana essa tua fala. E o ser curioso, né, nos traz também uma certa humildade, né, de entender que todo mundo, independente da formação, independente, né, da sua condição social, tem algo para nos ensinar. Né, e que a gente precisa aprender a escutar, a se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Porque a gente fala tanto de networking, né, de tecnologia, de internet, né? Mas a gente desaprendeu a se conectar de verdade, né? A se abrir para o outro e a, de fato, construir coisas juntas, né? Então, é muito bacana essa tua fala, porque eu sempre digo que a gente está saindo de uma dinâmica de aprendizagem, de para muitos que a gente aprendeu naquela escola tradicional, para uma dinâmica de muitos para muitos, de comunidades mesmo, né, que constroem junto, né, de redes que fazem acontecer. E dentro desse processo, quando a gente olha para a comunidade de profissionais de marketing, né, a gente ainda tem uma lacuna muito grande aí. Primeiro, na compreensão do que é o marketing, não é verdade? Porque ele como ciência, como arte, como disciplina, né, dependendo aí do autor que você se ancorar para construir o seu raciocínio lógico, ele é bem diferente do que o que a gente percebe por aí. Por exemplo, a minha formação de base é administração. A sua formação de base é publicidade. Mas nós atuamos na área de marketing. Né? E a gente entende essa dificuldade, não somente entre os próprios profissionais de marketing, mas entre os empresários, né? Da própria sociedade, do senso comum, né? Dizer, isso é marketing, como algo pejorativo, como algo que vem de ilusão, né? Que não é verdadeiro, né? Então, fala um pouquinho pra gente como você percebe essa lacuna e, principalmente, essa lacuna influencia e impacta muito no processo de inovação. Esse desconhecimento do que é o marketing, como ele pode catalisar e direcionar esse processo, né, acaba gerando aí em cadeia um impacto muito grande na entrega do que é a inovação. Então conta pra gente aí qual é a tua percepção sobre essa dinâmica, essa lacuna que a gente convive diariamente. Ana, quando você fala assim, né, as pessoas não entendem bem o que é marketing e realmente é algo que a gente vive. Né? A gente vive isso, os empresários têm uma dificuldade e por isso que entra muito a nossa veia educadora, né? A gente vai educando o mercado
para explicando o que é que o marketing efetivamente faz. Acho que a gente precisa, né, e aí eu falo em termos de mercado mesmo, aprender a se vender melhor, sabe? Sim. Os profissionais de marketing. Eu lembro muito, eu estou trazendo uma analogia com o que a própria professora Cláudia falou, que ela foi a minha orientadora do mestrado, participou da minha banca de mestrado, e ela falou uma vez, quando eu estava apresentando, estava falando sobre relações públicas. Eu era assessora de comunicação e o trabalho era muito voltado para isso, para as assessorias de comunicação, relações públicas. Ela diz, relações públicas precisa aprender a se vender. E essa fala dela, o marketing agora, o marketing precisa aprender efetivamente a se vender, né? Professora, eu vou marcar um com você, viu? Eu vou assistir. Não, nós três. Já aceitei, já tô aqui. Então, o marketing, e você trouxe uma palavra muito importante, que é a questão da inovação, né? Primeiro, também entender o que é inovação, porque às vezes fica pensando que a inovação é uma coisa grande demais, mas uma melhoria num processo é inovação, né? Não precisa partir do zero. O próprio marketing. Processos de melhoria. O marketing faz isso, o Kotler, né, já diz assim, isso é antigo. Torne seu produto obsoleto antes que a concorrência venha e faça. O que é isso? É inovar. Sim. Esse olhar do marketing, né? Por isso que a gente diz, o marketing não restrita a um departamento, mas o marketing como filosofia, como cultura, né? Trazer esse olhar do marketing para a cultura organizacional, de melhoria, porque você está olhando para fora e olhando para dentro da empresa, né? Olhando para fora, olhando o que o cliente quer, quais são as mudanças, quais são as tendências, né? E trazendo isso para dentro do seu negócio. Isso é marketing. Marketing, gente, não é só a postagem na rede social, isso é bem pequeno, não que não seja importante, mas é algo muito maior, né? Mas quando se fala em marketing hoje, é muito, o digital não se pensa na estratégia, né? Então, o link dessa estratégia do marketing com a estratégia do próprio negócio, essa conexão, enfim. Então, a gente precisa aprender, em resumo, precisa aprender a se vender mais e precisa entender que a inovação, o marketing tem uma contribuição muito grande com essa cultura da inovação dentro da organização. Com certeza, né, Céu? As Maria, vocês estão vendo, né? E o negócio é pesado, é nível hard, né? Na verdade, o negócio é leve, né? É denso, né? De conhecimento, de vivências, que a gente vê pouco, né? Nesse meio aí digital, que a gente vende, às vezes, um pouco de aparências, de superficialidade. E o bacana é a gente conversar com gente de verdade, né? Do mundo real, da prática, da vivência e da aprendizagem. O que é bacana, Céu, quando você traz essa fala, é que eu percebo que esse desconhecimento do marketing, primeiro, gente, marketing, a gente for pegar a palavra do inglês e for traduzir aqui, seria mercadeando, mas não faz muito sentido. Então é mercado em movimento. O que dá essa dinâmica de movimento para o mercado? São os consumidores, gente. E o que você vê na própria estrutura organizacional é uma preocupação imensa de controlar, né, de gerenciar custos, né, que não estou dizendo que não seja importante, é importantíssimo, mas o cliente fica lá em último lugar. E aí quando a gente fala, vai lá para os valores da empresa, né, aí tem lá foco no cliente no centro, mas cadê o cliente no centro dessa estratégia? Hoje eu participo de reuniões de conselho, de fórum de autogestão, que ninguém fala de cliente. Aí lá vai eu, parece um papagaio, né, puxando as métricas, as discussões, né? Quando foi a última vez que a gente sentou e conversou com os nossos clientes? Quando foi a última vez que a gente sentou e parou para entender perfis? Qual é a necessidade, qual é o desejo? Como é que a gente gera valor na vida dessas pessoas? E quando você vai para o conceito de marketing é isso, é gerar valor. Você tem lá valor em troca. Então, valor. E essa percepção de valor, quando a Céu fala que a gente tem que aprender a se vender, talvez é essa percepção de valor. Talvez a gente não esteja se valorizando enquanto esse agente de transformação, ou não esteja preparado para cruzar esses dados e mostrar para as pessoas o valor desse valor, né? Então, é importante a gente crescer nesse aspecto. E quando a gente fala de inovação, né, dentro das suas diferentes tipologias, a inovação ela é a introdução, né, de um novo processo, de um produto, né, ou incrementar um produto com uma nova funcionalidade dentro desse contexto. Mas que vem de onde, gente?
vem de uma necessidade, de um desejo, de um problema que está aqui no nosso dia a dia. Da gente parar para observar. Às vezes você está num posto de gasolina sentado só observando como é a jornada do cliente na loja de conveniência, no abastecimento, fazendo anotações, conversando com as pessoas. E aí, nossa, isso. Aí sim vem as ideias. Não é chegar numa reunião, esse número não tá legal. E aí, gente, sei que a gente vai fazer, não sei o que. E aquela pressão, né? Normalmente as ideias vão vir enviesadas. Pode dar certo, mas a probabilidade é muito menor do que se você for lá na ponta investigar. É eu tirar a bunda da cadeira, né? E fazer a diferença. E aí, Céu, aqui eu preciso falar da desencaixa, né? Porque cá entre nós, só o nome já é bastante convidativo, né? Então a desencaixa, ela nasceu com isso, né? Com essa missão aí de provocar, né? De sair de todas essas caixas, desses vieses, né? Que de fato nos cercam, né? E nos fazem achar que já sabemos de tudo quando a gente não sabe nada, né? Então conta pra gente, assim, alguma vivência que te marcou mais, né? Um pouquinho da história da Céu também na Desencaixe. A Desencaixe, ela nasceu, né, numa inquietação mesmo, assim, muito de professora e profissional de marketing, né? Eu e meu antigo sócio à época, e a gente queria realmente trazer para o mercado a educação, né? Trazer o ensinar com a mão na massa, enfim, a fazer efetivamente o marketing, né? E aí a gente foi evoluindo, né? E a pandemia veio e a gente se reestruturou no sentido de levar para as empresas, né? Agora esse olhar de ensinar mesmo, né? Colaborativa. A nossa metodologia é muito colaborativa, é muita imersão. É isso que você falou, Ana, né? De olhar, de entender esse mercado, mas estando ali, presente nesse mercado, olhando, né? E não só com a cara no computador, né? Vamos assim dizer. E não eu acho. Não. E uma grande questão, a grande questão que eu vejo aí do olhar para a inovação, né? De fazer as empresas entenderem essa conexão do marketing com a inovação, é porque muitas vezes a gente tem um comportamento, um hábito de buscar soluções olhando para o retrovisor. Né? Eu digo muito, inclusive, para os clientes e para os alunos, né? Também. Amo Belchior. E ele diz, o passado é uma roupa que já não me serve mais, né? Então, tem soluções que deram certo naquele momento. Mas hoje, os problemas, né, são outros, as soluções são outras, o mercado é outro. E a gente está aberto a isso. Então, muito na Desencaixa é esse processo de mostrar que, a gente precisa caminhar, né, para trazer rentabilidade para o negócio. Sim. Né, aquele negócio da empresa, que a gente diz uma empresa ambidestra, né, que ele vai trabalhando a inovação paralelo com as inovações maiores, né, paralelo com o dia a dia da empresa. Então, e é muito um processo de ir educando, eu sinto também muito esse processo de mostrar que o marketing é efetivamente como estratégico e não só como, não desmerecendo, mas não só como um design. Uma agência, exatamente. Então, tem muito disso. Então, acho que o grande desafio nosso, acho que você passa a mesma coisa na ALUN, né? É esse. É esse de educar mesmo, de ensinar, mas não porque a gente... E aí, trago uma palavra que você colocou aqui, acho que antes da gente começar, a questão da humildade. Com toda humildade, né? Sim. E é muito aberto a aprender, a gente traz isso na nossa essência, né? Então, acho que o grande que é esse, o grande desafio na Desencaixa, é exatamente esse. Desencaixar, né? E às vezes até está disposto a revisar a sua estrutura organizacional, né? Porque quando você vai ver, às vezes não tem nenhum setor de marketing. Às vezes é um setor, às vezes é do CSC, nas áreas mais do RH, né? Para ligar. E a gente é chamado também para isso, sabe, Ana? Assim, de reestrutura, de criar, criar uma estrutura de marketing, né? É algo que a gente faz. Como é que a gente
reestrutura o marketing para essa nossa realidade. Muito bom. Né? Olhar toda a jornada. Fazendo para estratégia. Né? Para estratégia. E aí a grande... né? As ferramentas é legal, quem não tá pesquisada, que é muito massa. Né? Então, assim, é isso, né? Eu acho que o grande desafio é esse. Tem muito de design thinking aí, né? Tem. Eu tava lembrando, quando tu tava falando, de uma campanha que você ajudou a construir, que foi da Atrato, não foi? Foi. Que traz lá essa questão dela, né? Como mãezinha de pet também. Sim. Que aí vem uma estratégia de conceito, de posicionamento, né? E aí vem toda essa simbologia ligada a uma estratégia de quem é mãe de pet, vive isso, mas que também se conecta com outras mães de pet e traz isso para a construção dessa estratégia. Faz toda a diferença. E tu sabe qual é também o grande que é assim, eu digo que a gente não cria, né? Aí como tá aqui, não cria, a gente sente o que a empresa tem, a gente percebe o que a empresa tem. Então, é esse olhar que a gente leva para o negócio, né? Não é inventar nada, é algo genuíno, é buscar o que é genuíno. Que a gente fez agora a campanha do Darwin, né? Que também é um excelente exemplo disso. O que a escola tem na sua essência, né? Então, a escola une família. A escola acredita que a educação, ela acontece trazendo a família para perto. Então, nesse rebrand que a gente fez, né? E também o outro que é a evolução, né? O próprio nome Darwin e tudo. E aí o conceito muito basilar da campanha foi a questão da evolução, né? A gente evolui para o seu filho evoluir também. Que Darwin, que na evolução. E tudo isso não é pegar o que a empresa tem e transformar, traduzir no conceito criativo, numa marca, num símbolo que represente. Né, que traga essa carga de verdade, sabe, Ana? Essa carga de verdade. Precisa ser de verdade. Precisa ser de verdade. Não tem mais espaço, né, para aquelas estratégias, né, de publicidade, de promoção e de comunicação que vendem uma ideia que não se materializa na prática, né? Hoje o consumidor ele também tem voz. Tem. Né? E Ana, a questão, assim, eu até digo, fazer um símbolo é simples, não. É mais simples você dizer. Simples pra ela, veja, eu quero dar isso. Mas assim, ó, falando um elemento gráfico. A inteligência artificial faz. Ela faz. Mas assim, colocar o significado ali, como eu vou fazer para que as pessoas olhem e percebam aquele posicionamento que eu quero. Esse é o grande quê. E aí que tá o humano, né? A saca do humano, porque... quando você... mas uma inteligência artificial faz a minha marca. Por que eu vou investir tantos R$1.000 num negócio desse? Isso é um absurdo. Para ter isso aqui, né? Exatamente. Aí desvaloriza. Mas aí é que tá a percepção de valor, né? Que em algum momento da maturidade, da aprendizagem, né? Que a gente está plantando essas sementinhas, vai entender que colocar o consumidor no centro dessa estratégia é entender como eu gero valor para a vida dele, primeiro passo. Depois, quais símbolos? Né? Como eu vou comunicar isso para que o olhar dele tenha mais facilidade de perceber esse valor? De compreender, né? De se sentir representado ali, né? Porque hoje não é só vender um produto ou um serviço. É um propósito, é acreditar na mesma coisa. São comunidades de clientes, né? E a marca é um elemento chave aqui. Né? Então, é muito comum quando a empresa entra nessa dinâmica de aprendizagem, de maturidade, de trabalhar o marketing como um catalisador dessa estratégia, da inovação, ela perceber que precisa mudar a sua marca. Né? Então, assim, na tua experiência, Céu, existe um momento ideal para parar e pensar nisso? Né? Existe... anualmente, né? Em anos, em tempo, em percepção. Como é que acontece isso? Não diria que é em um tempo pré-definido, né? Mas é muito de aquela minha marca, ela precisa passar por um rebranding, porque ela já não responde mais ao que o mercado quer, ela já não comunica, ela já não conecta com o meu cliente, esse é um ponto. Ou às vezes também, estou criando uma outra linha de produtos, vou precisar me reposicionar nesse sentido, também é uma possibilidade, né?
é um momento de a própria gestão do próprio negócio perceber que ela já não corresponde. Já não, aquela questão, já não me representa mais, né? Já não representa mais aquela Já tá empresa. apertada aquela roupa. Já tá mais, né? E a gente tem muito cuidado no processo de rebranding, de não perder, assim, a gente traz a essência e de não perder a história, sabe? E a gente sempre deixa isso muito claro para os clientes. Essa marca também, ela tem que nascer de dentro, né? Sim. Ela nasce de dentro daquela empresa, ela tem que fazer sentido também para o negócio. Ela une, né, o sentido para o negócio, o sentido para o cliente, para os públicos, para o colaborador. E é uma coisa, só fazendo uma abertura aqui, já que eu trouxe o colaborador, sempre a gente fala, sabe, Ana? Não lance uma marca nova antes de apresentar internamente. E às vezes, muito mais que isso, a gente traz as pessoas-chave do processo, né? No Darwin foi muito assim, a gente trouxe todos os envolvidos, assim, todos a gente trouxe o pedagógico, a gente trouxe o administrativo, a gente trouxe o atendimento, a gente trouxe o RH, a gente sempre traz. O RH é muito importante nesse processo, porque a marca é cultura, né? Não é só um símbolo, por isso que eu trago muito isso. Então, assim, de valorizar o colaborador nesse processo, porque primeiro ele precisa entender, ele precisa se conectar com a marca. Então, é algo que a gente faz, né? Nesse processo de rebranding. É muito importante para a gente. Muito importante no negócio. Né? Então, eu diria isso, né? A gente tem esse cuidado de respeitar a história, né? E de levar para o novo também. Tanto que a gente tem uma metodologia que a gente diz a identidade presente e a identidade futura. Porque essa marca ela tem que representar o hoje, mas tem que representar o futuro. Né? Então, a gente faz esse exercício com um grupo de trabalho, sabe? Eu amo fazer esse tipo de trabalho. Eu amo demais. A gente nota, né? Já fica logo pra fazer com ela. Mas, gente, é importante, aproveitando essa fala da Cel, de trazer o cliente interno, que muitas vezes nem é percebido como cliente também. Mas se a gente não tiver os nossos colaboradores engajados com esse propósito, essa marca não faz sentido, não faz sentido. Se não faz sentido, não movimenta, não gera, né, Cel? Então é importante esse cuidado mesmo e essa valorização de quem está construindo com você. De modo muito particular as empresas de serviços, né? Que o P de pessoas ali é a entrega. Então, se você não está na mesma sintonia, não entrega, não chega, né? Então, vamos nos atentar para isso, né? E chegando aqui para a nossa última pergunta, né, gente? Tá tão gostoso aqui, passa o dia todinho, né? Aqui com a Cel. Né? Um marketing como mercado em movimento, né, Cel? Ele também não traz 100% de certeza, né? A gente vê do outro lado uma exigência, qual é a garantia, né? Qual é a garantia que você me dá que esse projeto dá certo, né? E cada projeto, cada negócio tem uma dinâmica diferente, né? A gente falou aqui só de 2 cases, mas ela tem um monte aí de cases de sucesso numa área de alimentação para pets e uma escola, né? Que trabalha educação, realidades completamente diferentes, perfis de públicos diferentes, dinâmicas de geração de valor diferentes, né? Então você imagina, cada cliente desse, né? Cada problema. E aqui também a gente extrapola para a esfera pública, que também gerar valor não é necessariamente uma troca financeira, né? O impacto que gera na vida das pessoas no OSC, no terceiro setor, né? Então, toda essa dinâmica de geração de valor precisa dessa inteligência de marketing, dessa leitura. E essa leitura é um eterno aprendizado. Imagina que o mercado está mudando. Então, eu preciso estar aprendendo e evoluindo junto com esse mercado, entendendo essa dinâmica dessa força motriz, né? E todas as ações que a gente propõe, eu estava até vendo aqui, está escrito fé, né? Tem muito disso também, da fé. Não uma fé cega, mas uma fé ancorada num estudo, em caminhada, né? Em uma estratégia montada. Mas sempre tem uma pitada, né, dessa fé, do acreditar no novo, do confiar, do investir nisso, né, financeiramente, né, como estratégia. Né? Então, fala um pouquinho pra gente, Cel, como as pessoas, né, podem trabalhar melhor essa sua fé, essa sua coragem, né, de ousar um pouco mais, de inovar. Quais seriam fontes aí
de informação, principalmente para os profissionais de marketing, né, que acabam sendo a maior parte do público que nos assiste, né, onde é que eles podem se informar, né, mais sobre, né, e ter mais segurança de propor, de ousar desencaixar, né, e fazer a diferença. Eu diria que é voltar às origens, sabe? O que eu digo voltar às origens? É ter a coragem de olhar para o novo, de estar aberto a aprender, né? Aquele olhar de aprendiz, o olhar de criança, né? Que a gente estava antes aqui de começar conversando a respeito de que é um olhar de criança madura, ética, né? Criança ética, já empática. Então, é resgatar esse olhar, sabe? Esse olhar de que a gente está sempre aprendendo e de respeitar aquilo que a gente aprendeu também, confiar nesse sentido, né? Quando a gente olha, a gente diz, poxa, a música que você estava falando, né, do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, respeitar a história que a gente tem, né, todo o conhecimento que a gente construiu e saber que esse conhecimento ele precisa ser também atualizado sempre. Ninguém não tem ponto final. Não tem um ponto final, não tem uma parada, tá? Eu acho que muito aprender tá aberto a tudo, eu levo para minha vida de que tudo que eu passo é um aprendizado. Tudo que eu vejo é um aprendizado. Se um pássaro tá ali, eu tava aqui conversando contigo, tava vendo um beijo, sabe, a coisa mais linda, pena que vocês não viram. Mas assim, tudo tem um aprendizado. Então, acho que tá aberto a isso, tá? Tem a parte da técnica, de a gente estar sempre se atualizando, o marketing é isso, apesar de ele ter a base do marketing, eu acredito que ela, não vou dizer que é imutável, mas ela está sempre presente, que é esse olhar para o cliente, a empatia, olhar para os parceiros, enfim, de construir esse valor. As ferramentas vão mudando, então é aprender essas ferramentas, né? E acreditar na intuição. Eu acredito muito nisso. Eu acho que os negócios, cada vez mais, eles precisam ser mais humanos. E a gente passou por um processo muito da industrialização, como vou usar o termo assim, entre aspas, tá? Não, mas tem que ser rápido, é como uma pastelaria, tá aqui. Não é assim. Não é. O processo não é assim. A confusão da tática com a estratégia, né? Eu quero ir pra ação, pra tática. Calma. Calma, né? Sem a estratégia. Ainda quer que isso aqui dê certo, faça milagre, né? É a agilidade que se precisa ter, o resultado que se precisa construir, perfeito. Mas eu preciso ter um caminho sólido. E a agilidade não é velocidade. Isso acontece muito, viu? O pessoal acha que não é pra quando? Qual é pra ontem? E às vezes nem é, sabe? Tá todo mundo muito ansioso no contexto. Então, assim, a gente tem que ter uma maturidade de olhar isso com muita clareza e trazer clareza. Eu acho que outra questão é essa. A gente precisa trazer clareza nesse mundo que é altamente complexo, né? Sim. Então vamos ajudar nessa clareza. Sim. Então, assim, buscar, em resumo, né? Buscar sempre se atualizar, ter humildade, esse olhar infantil mesmo, nesse sentido de aberto ao novo, de estar, né? Mesmo que você veja 1000 vezes, mas é 1000 vezes diferente. A semiótica explica isso, né? Ela fala, primeira idade, segunda idade, terceira idade, enfim. Mas, e a intuição? Eu acredito muito na intuição, sabe? Muito na intuição, na espiritualidade. Tudo é muito maior do que a gente quer ver. A gente vê o plano. Tudo é muito maior. A gente vê 2D. As pessoas conectam não por acaso, sabe? Eu acredito muito nisso. Muito bacana, gente. Olha que mulher maravilhosa, né? E só uma questão que eu acho importante também a gente falar aqui nesse processo de aprendizagem é a gente se abrir para a experimentação. Experimentar, principalmente as tecnologias, como o Marcelo falou, o marketing, a base, ela não muda tanto, né? Mas as ferramentas, sim, o tempo todo, né? E a forma como a gente mensura, como a gente se conecta com esse cliente, como a gente coleta dados, né? Ela vai mudando. Então, a gente precisa experimentar tudo isso. Lá na Montrez, a gente vive um grande laboratório de experimentação, né? Então, é todo mundo, e aí, gente, essa ferramenta de gestão de projeto tá dando certo, essa é melhor, né? E a gente vai o tempo todo discutindo isso. A gente tem momentos de troca só de experimentação. Então, assim, é importante demais a gente se abrir. A inteligência artificial está aí. Ela não deve ser, não pode ser encarada só como uma vilã. Ela tem que chegar junto nesse processo criativo,
hoje, por mais interessante que seja, o problema, quer dizer, o grande ganho não está na resposta em si, está na fazer a pergunta certa. Exato. Né? Então, até as nossas habilidades, esses hacks, né, esses inputs, eles vêm do quê? De um estudo, de uma análise, de uma estratégia. Engenheiros de pronto. Então, aqui é que o humano, o elemento humano da curiosidade, da criatividade, eles se fazem o grande cereja do bolo. Né? Então, a gente consegue fazer melhor e até mais rápido, mas sempre conectado, né, com esse sentir, né, com esse se conectar de verdade. É humano, né? Eu acho que é onde a questão assim, do voltar às origens é entender que é sempre gente que tá ali, são pessoas naquele negócio, né? O cliente é pessoa, então assim, às vezes a gente quer inventar uma coisa, mas assim, às vezes é um olho no olho que resolve, entendeu? Eu acredito muito nisso, a gente evoluiu bastante e vai evoluir muito mais na tecnologia, a gente precisa voltar a essa origem do ser humano. E a gente vê muito isso, as pessoas tentando resgatar aquilo que, né, o saudosismo, porque viveu um momento de plenitude mais humana, né? Demais, né? Para fechar esse bloco, vou até trazer uma frase do Walter Longo, né, que você citou. Inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra. Ele tem umas frases assim, maravilhosas. Coloco até lá no meu perfil do Instagram uma fase do ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Se podes olhar, ver, né? Se podes ver, repara. Então é esse olhar mais profundo e sensível mesmo, essas conexões que geram essas viradas, esses insights, esses booms, né, que a gente chama lá na Álbum 3, para mudar e transformar a vida das pessoas e dos negócios, certo? Para a gente fechar o nosso 3cast, não poderíamos deixar, né, de lado o nosso quadro, o nosso momento da gratidão. Que o Ubuntu 3, Céu, vem de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, se nós estamos aqui hoje, muitas pessoas passaram por nós, né, e deixaram suas marcas. A gente citou aqui algumas, né? Mas essas pessoas são parte do que nós somos. E do mesmo jeito, algum dia nós não estaremos mais aqui e nós também seremos parte de outras pessoas que conviveram e aprenderam conosco, né? Então, 3 pessoas, Céu, que você gostaria de aproveitar esse momento para agradecer. Na esfera pessoal, na esfera profissional e na esfera espiritual. Essa é a pergunta, olha, toda a nossa conversa aqui, essa é a mais difícil, conseguir elencar uma pessoa de cada, porque eu sou grata a tanta gente, sabe? Não feliz, aquelas, cada pessoa que passa pela gente deixa um pouquinho, né, de si, leva um pouquinho de nós, e é muito isso mesmo. Mas na esfera pessoal, acho que uma grande transformação na minha vida foi quando eu me tornei mãe, sabe? Então eu sou muito grata à minha filha Mirella, a menina do nome musical, só de letras musicais, né? O Mil, Ré e o Lá, Mirella, menina do nome doce musical. Olha, a menina do brand até tá vergonha. Né? Eu uma parte do brand que eu amo, viu? Construir names, sabe, né? Que eu amo one story, eu amo conversar, pode comigo. Então, assim, a Mirella me ensina muito, todo dia, sabe? Me ensina muito. E eu digo pra, né, minha terapeuta que ela é o meu melhor projeto. O meu melhor projeto e assim, um sentido maravilhoso para a minha vida, o meu sonho realizado, uma pessoa que eu tenho muito orgulho, sabe? Então, na esfera pessoal, a Mirella. Na esfera profissional, tem muita gente que eu me inspiro, que eu admiro, muita gente mesmo, mas eu vou, como é para trazer uma pessoa só, vou trazer a professora Cláudia, né, que foi a que me impulsionou a entrar numa sala de aula, e eu acho que a sala de aula tem uma energia diferente, algo que a Maria me motiva e me alimenta, sabe? Eu digo que se a gente pode dizer que um vício pode ser positivo, é um vício positivo, que é a palavra que tá vindo é vício, é positivo, tá não? Se a gente pisa um pé na sala de aula, não quer mais sair. É um ciclo virtuoso. Virtuoso, exato. Então, a professora Cláudia Burrâmara.
E na esfera espiritual, aí ó, tá no casal, aí a professora Cláudia, aí vem o professor Mauro, professor Mauro Romero, esposo da professora Cláudia, maravilhoso, uma pessoa de fé, uma pessoa que me inspira muito, sabe? Eu tenho uma gratidão fenomenal, assim, toda a minha alma por ele, por todo o apoio que ele me deu quando meu esposo teve Covid, enfim. Então, ele me ajudou muito a reforçar a minha fé nesse momento. E eu queria deixar aqui registrado isso, Ana, minha gratidão pelo professor Mauro Romero, né? Então, queria dizer muito mais, tanto por cada uma dessas pessoas que eu citei, como outras pessoas que eu sou realmente muito grata. E grata a você por esse momento. Ai, eu poderia ficar o dia todo aqui mesmo. Conversando, né? Boa demais. Ó que vai, ó que de ponta. Mas, gente, aqui eu quero agradecer também demais a você, Céu, por ter topado, por ter se disposto, né? Porque também o nosso tempo ele é muito precioso e a gente sempre tem muitas coisas para fazer, então você tira essas horinhas para estar aqui com a gente. A gente sabe o valor disso, mas muito mais do que essas horas, o aprendizado, a conexão. Né? Então, hoje a gente pode dizer que nós também somos porque você é. Né? Então, a nossa gratidão aqui, né? Simbolizada por um girassol, para que você, né? quando a vida apertar um pouquinho, de alguma forma a gente encontrar o caminho da Coisa linda, né? Muito obrigada. Obrigada. Uma gratidão a todos. Muito obrigada a vocês também aí do outro lado, que nos acompanham, que torcem, que cobram. Tá certo, voltamos. Vocês pediram, a gente voltou, está aqui. Né? E vamos todos os meses, no dia 3 de cada mês, você já começa o mês. Tudo aqui é 3, né? 3 de cada mês, às 3 horas da tarde. Estamos aí com vocês sempre. Um abraço. Eu voltou.